Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero dar continuidade ao nosso mini curso de linguagem Lua. Aula 2, o assunto é decisões. Então vamos lá. Quero lembrá-los da aquisição do livro, que poderá ser feito com o código de desconto de 25% Manzano, não só para este livro, mas para todos os outros livros que estão publicados junto ao site da editora Novatec, www.novatec.com.br. Nesta mini aula serão abordados os assuntos operadores relacionais, condição e decisão, desvio condicional simples, desvio condicional composto e operadores lógicos. Além do processamento matemático já mencionado na aula anterior, computadores realizam processamento lógico. Parte do processamento lógico é definido a partir do uso de operadores relacionais, entre eles o de igualdade, igual a, de diferença, diferente de, o maior que, o menor que, o maior ou igual a e o menor igual a. Para os operadores relacionais não há níveis de prioridade. Parte do processamento lógico ocorre com a realização de decisões tomadas a partir do estabelecimento de condições. Uma condição, do ponto de vista computacional, é a relação existente entre variáveis e ou constantes por meio de operadores relacionais. A decisão tomada computacionalmente depende do estabelecimento dos valores relacionados entre as variáveis e ou constantes. Exemplos de relações condicionais entre variáveis versus variáveis e variáveis versus constantes. O desvio condicional simples é executado na linguagem Lua com os comandos if, then e end, a partir da instrução if condição then. Se a condição do if for verdadeira, serão executadas as ações que estiverem entre o comando if e o comando end. Qualquer outra ação será executada após a condição ser verdadeira ou após a condição ser falsa. A título de demonstração operacional de um programa escrito em Lua que realize a ação com desvio condicional, considere o seguinte problema: elaborar programa computacional que efetue a leitura de um valor numérico inteiro e apresente-o caso o valor fornecido seja maior que 10. Com o editor de texto Geany aberto, abra um novo arquivo e proceda ao seguinte código. Decisão io.write entre valor inteiro. Para garantir que a entrada de um valor seja inteiro, vamos executar o seguinte: qualquer valor numérico fornecido deverá ser convertido para inteiro. Então vamos usar a funcionalidade mathfloor, que ao receber um toNumber do io.reach, fará a consideração dele como inteiro se um valor real for fornecido. Para verificar se o valor é maior ou igual a 10, vamos usar o seguinte: if n maior que 10, then print valor igual, concatenando o valor. Em seguida, end. Acrescente io.write, tecle enter para encerrar. Vamos salvar o programa com o nome teste4. Então, salvar, abra sua pasta de documentos e informe o nome teste4.lua. Na sequência, execute o código
entre um valor inteiro. Eu vou entrar 5.78. Ele pediu para teclar Enter para encerrar, porque 5 é um valor menor que 10. Assim vamos executar novamente o programa e vamos entrar o valor 11.9. Veja que o valor apresentado é 11, uma vez que ele desconsiderou a parte real do valor de ponto flutuante fornecido. Com relação ao desvio condicional composto, este é executado em Lua com os comandos if, then, else e end, a partir da estrutura. Se o if, condição then, se esta condição for verdadeira, será executada a ação para a condição verdadeira que está definido entre if e else. Se a condição for falsa, serão executadas as instruções que estiverem definidas entre else e end. Qualquer outra operação que não fizer parte da ação verdadeira ou falsa será executada a partir delas. A título de demonstração operacional de um programa escrito em Lua que realize ação com decisão composta, considere o seguinte problema: elaborar programa computacional que efetue a leitura de um valor numérico inteiro e apresente mensagem informando se o valor fornecido é par ou ímpar. Abra uma nova página para o trabalho. Vamos escrever aqui decisão composta, colocar a mensagem para que um valor inteiro seja fornecido, entre valor inteiro, onde o valor n será math for toNumber IO reach. Vamos então fazer aqui if m resto 2 for igual a 0, then, então, vamos escrever a mensagem valor par. Caso contrário, else, print o valor ímpar. End, e vamos acrescentar IO, o write. Tecle Enter para encerrar. E vamos gravar o programa com o nome teste 5. Então, salvar em documentos, teste5.lua. Na sequência, vamos colocar o programa em execução. Vamos entrar o valor, por exemplo, 9, e o valor é ímpar. Novo teste. Vou entrar o valor 4, valor par. Tecle Enter. Como mencionado, parte do processamento lógico é definido com o uso de operadores relacionais. No entanto, o processamento lógico faz uso também de operadores lógicos, que são operados a partir de certo nível de prioridade. Por exemplo, temos o operador lógico de negação com prioridade 1, o AND de conjunção com prioridade 2 e o OR de disjunção com prioridade 3. Para mudar o nível de prioridade dos operadores, deve-se usar parênteses. Os operadores lógicos AND e OR são usados quando há necessidade de se tomar uma única decisão a partir de duas ou mais condições. Já o operador NOT é usado quando há necessidade de negar certa condição à sua frente. Veja este exemplo estrutural do operador AND. Neste caso, se a condição 1 e a condição 2 forem verdadeiras simultaneamente, é que a ação entre o if e o AND será executada. Já o exemplo estrutural do operador OR é mais flexível. Se a condição 1 ou a condição 2 for satisfeita, a ação então será executada. Caso seja a condição 1 ou a condição falsa, a ação entre o if e o AND também será processada. No caso do operador NOT, este vai negar a condição à frente do if. Então, se a condição for verdadeira,
o resultado para ela será considerado falso e as operações definidas entre if e end não serão executadas. No entanto, se esta condição for falsa e tiver um não à sua frente, ela será considerada verdadeira e as operações definidas entre end e o if serão processadas. A título de demonstração operacional de programa escrito em Lua que realize ação com desvio controlado por operador lógico de conjunção, considere o seguinte problema: elaborar programa computacional que efetue a leitura de um valor numérico que esteja entre 1 e 10 e apresente mensagem informando se a entrada foi ou não bem sucedida. Vamos abrir uma janela de trabalho. Colocar aqui teste de operador. Teste de operador. Lógico int. IO write. Entre um valor numérico, entre um número, onde o número recebe to number, IO read, if número maior igual a 1, end número menor igual a 10, then print valor fornecido corretamente. Caso contrário, else valor incorreto. End para finalizar. IO write. Tecle. Enter para encerrar. IO read. Vamos salvar o programa. Abra a pasta documentos e coloque o nome teste6.lua. Vamos fechar aqui, ficou faltando fechar, fechou, salvou novamente, executar. Vamos entrar o valor 5, valor fornecido corretamente. Novo teste, vamos entrar o valor 11, valor incorreto, porque o valor tem que ser entre 1 e 10. Mais um teste, valor menos 8, valor incorreto. Vamos colocar aqui o 10. Valor fornecido corretamente. A título de demonstração operacional de um programa escrito em Lua que realize ação com desvio controlado por operador lógico de disjunção, considere o problema: elaborar programa computacional que efetue a leitura de um valor numérico inteiro que seja múltiplo de 3 ou que seja múltiplo de 5. Se o valor fornecido for válido, o programa deve apresentar o valor. Caso contrário, deve informar que a entrada ocorreu de forma inválida. Abra uma nova área de trabalho e vamos colocar teste para operador lógico OR. IO write entre valor múltiplo de 3 ou de 5. To-number IO.read. Vamos verificar o resto do valor por 3. Então o número com o resto 3, se ele for múltiplo, este resto será 0. E a mesma coisa com o resto 5. Número com 5. Se R3 igual a 0 ou R5 igual a 0, então mostra o valor. Caso contrário, print valor incorreto.
io.write. Tecle, Enter, encerrar. E io.reach. Vamos salvar o programa com o nome test7. Então, salvar, abre o diretório documentos, test7.lua. Uma pequena correção aqui, o R tem que ser maiúsculo, salva novamente, executar. Vou entrar o valor que seja múltiplo de 3. 12 é múltiplo de 3? É, mostrou. Executar. 15 é múltiplo de 5, mostrou. Além de ser múltiplo de 3. 10, múltiplo de 5, mas não é múltiplo de 3. 12 é múltiplo de 3, não é múltiplo de 5. 22 não é nem múltiplo de 3, nem múltiplo de 5. A título de demonstração operacional de um programa escrito em Lua, que realiza ação com desvio controlado por operador lógico de negação, considere o problema que deve elaborar um programa computacional que efetue a leitura de um valor numérico que não seja par e apresente-o. Abra uma nova janela de trabalho, teste operador lógico NOT, io.write, entre um valor que não seja par, n atribuído a toNumber, io.reach, if número, if not número, cuja divisão possui o resto igual a 0. Bem, essa linha está dizendo, se o número fornecido não for divisível por 0, então vamos apresentar o número, porque ele é um número não par. Mensagem, tecle, Enter, para encerrar. io.reach, realizar a tela. Vamos salvar o programa com o nome teste8. Documentos, teste8.lua. Um detalhe, antes de executar o programa, é importante que a decisão esteja entre parênteses, para que o operador lógico não possa então negar o resultado verdadeiro. Salve novamente e vamos executar. Vamos entrar o valor não par. Entrei 5, apresentou 5. Vou agora entrar um valor par, 88. Não mostrou absolutamente nada. Esta apresentação foi montada usando recursos do site fppt.com a partir do modelo Matrix. Obrigado por sua atenção e prestígio, um grande abraço e até a próxima.